Vamos lá. Olha só, vamos seguir com o noticiário agora aqui para falar que o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, que teve reunido hoje com a cúpula da CPMI do 8 de janeiro, né? O ministro Alexandre de Moraes do STF, que é presidente do TSE, disse que as ações que podem tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível, elas caíram na vala comum do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, a corte que ele preside. Essa declaração ela foi feita pelo ministro hoje, depois de ser questionado sobre a celeridade do processo contra Bolsonaro, pautado então para que seja analisado pelo plenário do TSE no dia 22 agora de junho. É isso, é áudio vazando mesmo, porque é assim que a gente vai fazendo jornalismo, que é a apuração chegando aqui para o Wilson. Pessoal, não tem problema não, a gente vai seguir. Olha só, o ministro declarou que o TSE julga de acordo com a Constituição e a lei e que tudo que é liberado para o julgamento na corte é voltado e não a uma escolha de casos. Chegou isso para julgar, foi o que disse Alexandre de Moraes, né? Nós vamos julgar, independentemente do resultado. O TSE vai cumprir a sua missão. A Justiça Eleitoral sempre foi célere, até porque os prazos são diferenciados. E tudo que chega é julgado. Então, não seria esse o caso, por envolver um ex-presidente, que eu tiraria esse caso, vou esperar então um momento propício. Não, entrou na vala comum, foi o que disse Alexandre de Moraes. Essa ação que vai a voto, inclusive, analisa aquela reunião que foi promovida por Jair Bolsonaro com embaixadores no Palácio da Alvorada em julho do ano passado, em que ele faz diversas acusações contra o sistema eleitoral sem apresentar provas. Wilson e Graeb, a cúpula, inclusive, da CPMI do 8 de janeiro estava reunida hoje com Alexandre de Moraes, né, para tentar definir ali algumas diretrizes. Wilson, posso começar com você? Pode, porque tem um bastidorzinho sobre esse julgamento da semana que vem, porque é aquele julgamento da inelegibilidade de Jair Bolsonaro, quero aproveitar e colocar essa informação também na roda, tá, Kenzo? Existe uma possibilidade, uma expectativa de o Cássio Nunes Marques pedir vistas do processo na próxima semana. Só que alguns ministros do TSE já discutem a possibilidade de vistas do Cássio Nunes Marques. Como é que isso aconteceria? Deixa eu só pegar a lista aqui. O Cássio Nunes, ele é o quarto na semana que vem. Então, o julgamento nas situações normais de temperatura e pressão, terceiro. Você abre o julgamento, Benedito Gonçalves, que é o relator, ele apresenta o seu voto, em seguida a ministra Carmen Lúcia dá a manifestação dela. Em seguida, sairia o caso. Né? Então, assim, só que existe a possibilidade de ele pedir vista, né? Então pedir mais tempo para analisar o caso. O que o Alexandre de Moraes tem conversado e o que se fala dentro do TSE? Que o Alexandre de Moraes, antes do Cássio Nunes votar, ou no instante em que ele pedir vista, ele já antecipe o seu voto. Tanto ele quanto os ministros Floriano de Azevedo e o André Ramos Tavares. Perdão, gente. O Cássio Nunes é o quarto mesmo, desculpa. Primeiro vota Benedito Gonçalves, depois Carmen Lúcia, o terceiro é o ministro Raul Araújo e o quarto é o Cássio Nunes Marques. Perdão, tinha esquecido do ministro Raul Araújo. Então, nessa sequência, com essa possibilidade de o Alexandre de Moraes, inclusive, antecipar o seu voto, independentemente do Cássio pedir vistas, ele pode criar uma situação de constrangimento ali para o Cássio Nunes Marques. Por quê? Porque o julgamento já estaria mais ou menos definido. Então, não faria sentido um ministro pedir vistas de um julgamento que estaria aí praticamente com as cartas com o resultado fechado. Então, só criaria uma situação de constrangimento para o Cássio Nunes Marques, que poderia, numa situação dessa, falar, bem, já que o julgamento está definido, então vou manter o meu voto, vou seguir o julgamento da forma normal. Então, é isso. Então, já há essa possibilidade, já há essa discussão dentro do TSE para acabar logo com essa história na semana que vem e não adiar essa confusão para as próximas semanas, Kenzo. Boa, Wilson, Graeb, quero te ouvir sobre essa questão do do julgamento dessa
inelegível, né? Então, Alexandre de Moraes agora falando que caiu na vala comum ali e que vai seguir, de fato, o protocolo para que esse julgamento aconteça, então, já com data marcada. Vai, Grebe. Então, Kenzo, não sei se caiu tão na vala comum assim. Vamos lembrar que o Benedito Gonçalves terminou a fase de instrução desse processo lá no comecinho de abril, né? Estamos agora meados de junho, né? E o processo está pronto para ir a julgamento. É verdade que ele escreveu um voto gigante. Hoje a gente ficou sabendo que o voto dele tem 420 páginas, né? Inclusive, ele entregou esse voto antecipadamente para os colegas, o que reforça essa possibilidade que o Wilson lançou aí, né, de que os outros ministros antecipem o seu voto, porque hoje eles já estão com o relatório do Benedito nas mãos. A leitura dessas 420 páginas deve levar, sei lá eu, 1 ou 2 dias. Pode ser que comece o julgamento na semana que vem e depois o resto fique para a semana seguinte. Então ainda tem bastante tempo para que os outros ministros preparem os seus votos e, se for preciso, antecipem, né? E eu quero lembrar, por que não caiu tanto assim em vala comum? Porque, apesar das 420 páginas que o Benedito Gonçalves redigiu, e que sugerem, né, que venha uma pedrada para cima do Bolsonaro, porque se fosse para simplesmente mandar arquivar o processo, certamente não seria algo tão portentoso assim. O que teve nesse meio do caminho? A troca de 2 ministros lá dentro do TSE e a escolha de 2 ministros que são bastante próximos do Alexandre de Moraes, né? 2 ministros que tudo indica já chegam bastante inclinados a votar contra o Bolsonaro, né? Então, se tivesse caído tão na vala comum assim, as coisas podiam ter acontecido mais rápido, porque essa é a regra, segundo Alexandre de Moraes, e poderiam ter ido a votar, o processo poderia ter ido à votação, inclusive antes da substituição dos ministros. Só que nesse caso, o placar era bem mais duvidoso, né? Não tinha-se certeza absoluta de que o resultado seria contra o Bolsonaro. Então, talvez tenha caído na vala comum agora, que a nova composição do TSE já está definida e já dá para ter lá nas internas uma certeza bem razoável sobre qual será o resultado. Agora caiu na vala comum. Se tivesse caído na vala comum lá no comecinho de maio, antes da troca dos ministros, daí eu levava mais a sério essa fala do Alexandre de Moraes de que foi um processo como qualquer outro. Depois de recomposição da corte, não sei se foi tão vala comum assim, não, tá? E também entra no jogo essa consideração. Voto gigante do Benedito Gonçalves, julgamento que deve se alongar por mais 2 semanas, possibilidade dos outros ministros apresentarem voto antecipadamente. Então está tudo caminhando para aquilo que 9,5 entre 10 pessoas em Brasília, inclusive os próprios aliados do Bolsonaro, acreditam que vai ser o resultado: inelegibilidade do ex-presidente, certo? E, aliás, Wilson, tem gente que me disse que até aliados, tem gente ali do entorno do Bolsonaro que me disse que eles mesmos já não veem muito sentido em ficar jogando para frente por mais 1 mês, 2 meses, o que for, esse julgamento. É melhor liquidar logo a fatura e liberar os atores todos da direita e do entorno do Bolsonaro para recompor o jogo e para mirar em 2026, né? Então, é isso. Parece que o jogo já está meio que definido. Isso deve se resolver rapidamente. Não, é isso mesmo, Greg, ou sem, é isso mesmo. Né? Pode fechar aí, Wilson. Não, só queria acrescentar, desculpa te cortar. Só queria acrescentar só com a informação mesmo, Greg, porque
qual é a visão dos caras da direita, dos integrantes da direita? Que é o seguinte, que se você resolver isso agora, em 22 de junho, faltando 4 anos para a eleição, né? Porque na verdade estamos 3 anos e pouco para 3 anos para a eleição, você consegue nesse período já fazer pesquisa, share e sentir quais dos candidatos que estão aí postos têm maiores condições de atrair esse eleitor bolsonarista, se é o Tarcísio, se é o Zema, se é um outro, enfim, que possa vir a aparecer nesse período. Então, é uma candidatura que ela pode ser construída. E eles não querem, e é engraçado, né? Eles não querem que aconteça com o Bolsonaro ou com o grupo político do Bolsonaro a mesma coisa que aconteceu com o Lula em 2018, porque em 2018 o Lula se tornou inelegível praticamente às vésperas das eleições. E o PT, naquele período, ainda ainda tem a leitura de que não houve tempo hábil para você viabilizar uma candidatura do Fernando Haddad. Né? Enfim, que ele disputou o segundo turno com Jair Bolsonaro e tal. Mas, se a degola é inevitável, vamos rearranjar logo o tabuleiro e vamos partir para uma articulação nova, para uma solução nova, né? E como tem dito os aliados do Bolsonaro, o Ciro Nogueira, disse de uma maneira super legal na entrevista que você fez com ele, né? Eu não acho que o Bolsonaro vai ser candidato, mas eu acho que ele vai ser um super cabo eleitoral. Já está cantando essa bola já faz algum tempo. Então que põe o homem para circular e ser o cabo eleitoral que todo mundo enxerga no campo dele, que ele pode ser. Então, acho que essa história, apesar de, enfim, ser muito interessante, o desfecho dela já está escrito.